Olá, irmãos, tudo bem? Estou mais uma vez aqui para falar para vocês que nós não sabemos tudo, mas o pouco que nós recebemos do Pai, nós partimos esse pão com os outros irmãos, com os irmãos que não sabem. E alguns de outras pessoas que por acaso passar neste canal, possa dizer um sim ou não, se é contra ou a favor, tá certo, irmãos? Neste vídeo aqui, irmãos, eu estou mostrando aqui a volta do nosso Messias. A volta dele e o local onde é mais ou menos que ele vai descer. Aqueles que se interessarem em saber a sua volta, porque ele vai vir na grande tribulação. É assim, irmãos. Então, no auge da grande tribulação, não se sabe se vai ser no início, porque não foi avisado para nós nem o minuto e nem a hora. É isso que ele vai voltar. Mas o que nós podemos dizer é só o que nós recebemos, a revelação do Pai para ser revelado para vocês. Tá certo, irmãos? Para aqueles que não sabem. Então estamos anunciando a volta do nosso Messias. Este é o evento mais importante. Então vamos ajudar nossos irmãos, aqueles que não sabem, porque é necessário que o lugar aonde ele vai descer, ele é muito vigiado, irmãos. Ele não é o Monte Sinai, porque nós pensávamos que era o Monte Sinai, mas realmente não é o Monte Sinai. Mas é um que está determinado desde o princípio, e lá onde ele vai descer, irmãos, muitas pessoas já visitam lá, mas lá tem os moradores de lá, tá certo? Eles são pequenos como gafanhoto. Eles são muito pequenos como gafanhoto, eles são os gafanhotos. Dá para você entender? Os que guardam aquele lugar. Então, irmãos, é importante que nós podemos explicar que quando ele voltar, é importante aquele dia, irmãos, tão esperado, porque o local que ele vai descer é um local que todos os povos que moram ali, irmãos, são os selvagens. Eles falam a mesma língua naquele dia. E vai ser como aconteceu no Antigo Egito e também como aconteceu nas invasões das Américas. Porque assim, neste lugar, irmãos, não é bem no local, mas mais para cá, todos os inimigos, todos que foram contra o Pai, contra o Messias, já estão aqui. Eles estão aqui também falando a nossa língua. Tá certo, irmãos? Falando a nossa língua. E vivendo aqui como fosse amigo, mas não é. Então ele vai descer num monte aqui no Brasil, que é no Amazonas que ele vai descer. Tá certo? E é entre mais 5 nações. Então, esse monte é no Amazonas. Aí então ele vai descer no monte, no Amazonas, que se chama Brasil, hoje em dia. E é mais entre 5 nações. Então, neste local tem 5 nações que, para vocês verem, eu vou dizer aqui, já estão lá há muito tempo. O Messias disse que quando ele fosse voltar, ia ter 5 nações nesse local, tá certo? E essas 5 nações, eu vou dizer para vocês, está em Isaías. Mas lá não tem dizendo o nome, mas vamos dizer quais são essas nações. Uma é Bolívia, a outra é... Uma é Bolívia, a outra é Paraguai, a outra é Venezuela e a outra é... Todas essas nações, irmãos, que eu não vou dizer tudo aqui, uma delas é chamada de cidade ou nação da destruição.
Então, neste vídeo, gostaria de mostrar para vocês só um pouco de cada coisa, não tudo, mas neste mesmo local, ele vai se sentar, descer em cima desse monte que tem lá vizinho a essas nações, vizinho à Venezuela. Ah, então, para que os irmãos possam entender e ficar atento, porque não vai descer no Monte Sinai, mas sim no Amazonas, no Monte Roraima. É aqui, irmãos, que eu vou dizer para vocês que nesse vídeo eu gostaria também de explicar para vocês que no Apocalipse fala dos gafanhotos. Exatamente, dos gafanhotos. Muitos falam do gafanhoto. O irmão Robert também falou que eles vão fazer um círculo nas fronteiras para não deixar nem todos passar. É exatamente, irmão, são esses gafanhotos que vão fazer esse círculo por ordem do nosso Pai e do Messias. Esses restinhos de pessoas que voltaram, esses restinhos de pessoas que sobraram de tanta morte, de tanta perseguição, mas eles vão fazer esse círculo para não deixar todos passar. Tá certo? E lá foi justamente onde o Pai colocou os querubins e uma espada flamejante. E esses gafanhotos sempre tiveram lá. Irmãos, eles são muito perseguidos. Mas, mesmo assim, os que sobrarem vai estar até o fim, até a volta do Messias. Porque o Pai vem protegendo eles, vem conservando e protegendo, com toda a tribulação que eles já passaram, para que os irmãos possam entender que o pouco que sobrarem, todos eles vão marchar e vão ficar nas fronteiras para não deixar todos passar. O que não for do Pai não vai passar. Então, irmãos, neste momento, aqui eu estou fazendo este vídeo, não é fazendo a vontade dos inimigos, mas sim a vontade do Pai. Porque assim, irmãos, acho que vocês já ouviram falar que quando aconteceu a invasão das Américas, vocês ouviram falar assim, quando isso aconteceu, irmãos, a invasão de todas as Américas, viu? Os europeus, os espanhóis, os portugueses, foi quem vieram atacar, invadir as Américas. Foi eles. E o Brasil foi o principal auge deles. Então eles não mandavam o povo sair. Eles foram poceiros. Eles nunca descobriram nada. Eles são os poceiros. Então eles que faziam? Eles chegavam aqui e não mandavam o povo sair. Eles matavam com arma de fogo e tocavam fogo nas suas casas. Certo, irmãos? Porque aqui não tinha cidade, irmãos. Não tinha cidade. Era somente as moradas deles e eles invadiam e matavam com arma de fogo e matavam com fogo, tocavam fogo. Matavam homens, mulheres, velho, criança e mulher grávida. Todas as crianças eram queimadas. Então, eles matavam de maneira como se fosse deles a terra, mas sabendo, irmãos, que a terra é do nosso Pai. A terra nunca foi de ninguém. Nunca foi de ninguém. A terra é do nosso Pai. Mas eles tanto negociam como eles vendem, eles invadem, eles tocam fogo, eles perseguem as pessoas para tomar a terra. Tudo pela terra que eles fazem, irmãos. Então, irmãos, aonde tivesse as tribos desses povos, certo? Eles invadiam à noite ou durante o dia, não importa, eles tocavam fogo em todos os lugares onde eles moravam. Podia ter pessoas com neném novo ou crianças dormindo, eles faziam sempre, eles matavam. Então eles invadiram, eles são mentirosos, eles nunca descobriram nada.
aqui, irmãos, não é uma terra nova, tá certo, irmãos? Não é um novo continente, mas um antigo continente. É um dos continentes mais antigos que existe na Terra. Então, irmãos, aqui nas Américas aconteceu em todas as Américas, mas quando eles chegavam num local, eles matavam todos, todos, sem exceção. Aqueles que escaparam, irmão, muitos que escapavam, ficaram sendo escravo. E quando eles não davam para ser escravo, eles, além de ser escravo, eles foram obrigados pelas religiões a esquecer o seu nome, a esquecer o seu idioma, a esquecer, obrigado a esquecer quem eles realmente eram. E botaram o nome deles de índio para eles esquecer quem realmente eles eram, esquecer as suas verdadeiras identidades. Então, irmãos, aqui tinha mais de 50 milhões de pessoas. Hoje em dia, eu acho que não tem nem 20. Então, irmãos, para que vocês saibam o sofrimento que esse povo passaram, viu? Então, está escrito nas escrituras que quando o Messias for voltar, vai ser como nunca viu antes, vai ser como nunca aconteceu antes. Então, irmãos, é por isso que nós estamos aqui anunciando para o povo se preparar, porque vai ser pior do que a invasão das Américas, porque é onde vai os europeus, onde vai os portugueses e os espanhóis, eles deixam o rio de sangue. É isso que eu quero dizer para vocês. Deixa o rio de sangue. Não vai acontecer do mesmo jeito, mas muito pior do que antes. É como nunca houve na terra, está escrito. Então, irmãos, neste vídeo, irmãos, eu gostaria que vocês entendessem que eu não estou aqui fazendo esse vídeo para ganhar nada, nem com interesse em nada. Não faço nada com interesse, nem de ter muita visualização. Porque aqueles que tiver ouvido, ouça somente isso. E aqui, irmãos, vai acontecer o quinto império de Daniel. Também, justamente, Isaías 40, verso 22. Diz que os que sobrarem daquele povo, que foram escolhidos, os que foram escolhidos, que acontecer naqueles dias, mas muita gente vai ser escolhido, então, deste continente, do antigo continente, muito aqui mesmo, aquele tempo, muitos vão ser escolhidos, e naqueles dias, irmãos, olha, e eles, quando esses escolhidos tiverem aqui, todos aqui, neste antigo continente, todos os invasores de antigamente que invadiram as Américas vão estar aqui. Já estão aqui se preparando ocultamente para fazer o mal. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, eles estão aqui falando a mesma língua, usando as mesmas coisas, governando tudo. E eles vão fazer pior do que antes. Então, preste atenção. Eles estão falando a mesma língua, o mesmo idioma, se preparando para fazer o mal, não é o bem. Então, irmãos, as profecias diz que quando for nesse período, com Isaías 40, 22, ele diz que quando o Messias voltar e se sentar no seu trono, no centro da terra, porque lá colocaram o círculo da terra, mas não é círculo, é centro. Então, quando o Messias vier, que se sentar no centro da terra, então, Isaías 40, 22. Neste lugar é o lugar mais preferido de todos. Sempre foi o começo e o fim, e a farmácia do mundo. Então, aqui, irmãos,
vai ser o fim para os que fazem o mal e não para os eleitos. Então, irmãos, a terra abençoada e protegida, que é a terra do nosso Pai, é onde está o jardim. E aqui neste centro da terra é onde está o Amazonas. Então eles sabem disso, irmãos. Não é coisa de que é só nós que estamos sabendo, não. É eles sabem também. Então, irmãos, nesse vídeo, eles dizem até, irmãos, que estão se preparando para invadir. Então o profeta mesmo diz, o profeta Isaías 40:22, ele diz que o povo daqui, do Messias, são como pequenos como o gafanhoto. Se eles são pequenos como o gafanhoto, são simples, são humildes, são simples, irmãos. Então o Messias vem para salvar este povo, escolher este povo e salvar esses eleitos dele. Então ele vai estender o céu como cortina, como fornalha, viu? Para fazer a sua habitação. É muito importante, irmãos, que nós possamos saber e entenda que ele vai descer no Monte Roraima. No Monte Roraima, irmãos. É justamente é no Amazonas, mas tem mais 5 nações vizinhas. Então ele deixa bem claro aonde é que o local. Tá certo, meus irmãos? Ele deixa um escrito aonde é o local. Muitos vão chorar, muitos vão se lamentar, mas não vai dar jeito. Tá certo, irmãos? Muitos vão deixar de existir. Então muitos vão pedir para morrer e não vão morrer. Então, irmãos, esse vídeo eu estou mostrando para vocês que o Messias vem para destruir todas as obras malignas de Satanás. Obrigada.